Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Nesta edição vamos falar sobre as ações do governo de Porto Alegre em relação à mobilidade urbana. Uma série de projetos está em andamento aqui na capital e para entender o conjunto dessas iniciativas, recebemos aqui Ana Pellini, que é coordenadora do Gabinete de Articulação Institucional aqui da Prefeitura. Ana também faz parte do Comitê da Copa aqui de Porto Alegre, né? E Ana, a respeito dessa dupla função, né? A maioria das pessoas diz, inclusive aqui na Câmara se discute, que o principal legado que vai ficar a Porto Alegre a partir da Copa de 2014 vai ser exatamente as melhorias na mobilidade urbana. Tu concordas com isso? Eu concordo. Porto Alegre ela é diferente das demais sedes de Copa, porque aqui nós não vamos investir nada em estádios de futebol, em obras que é para o jogo em si. O investimento público, todo ele é voltado para o legado para a cidade. Nós agora temos a oportunidade de tirar do papel obras que são sonhadas há décadas. Eu sempre refiro a Tronco. É uma obra muito emblemática. Ela foi concebida ainda quando o nosso prefeito era Leonel de Moura Brizola, só para te ter uma ideia. E foi fixada no plano diretor. Passaram-se tantos anos que a área destinada à via foi invadida, pessoas lá residem hoje numa situação até muito consolidada. Então agora nós vamos ter que fazer duas obras. Uma obra social, de acomodar aquelas famílias numa situação mais digna, e a obra em si. Então a Copa está nos dando a oportunidade de tirar do papel esses sonhos que há tanto tempo se acumularam. Todas as obras que serão executadas, elas não são de hoje, são anseios de muito tempo, previstas. O caso da terceira perimetral, por exemplo, as obras de arte que serão lá implantadas, estavam previstas ainda quando o projeto foi elaborado. E essas obras de arte não foram feitas por escassez de recursos. E uma série de sinaleiras foram penduradas, então a terceira perimetral não funciona como se desejaria. E agora, então, a gente vai concluir aquele projeto que também tem mais de 30 anos. Falaste em escassez de recursos. Qual é a diferença agora? Há recursos do governo federal para que se coloque essas obras fora do papel? Exatamente. O governo federal, ele possibilitou empréstimos. Claro que a prefeitura irá pagar, não é nada a fundo perdido, mas possibilitou a chance de um empréstimo de 528 milhões. Isso é muito para o porte do município de Porto Alegre. Não, seria impensável, em outra oportunidade, ter condições de tirar um financiamento deste porte. Então, essa união do Estado, União, município, cada um fazendo alguma coisa, concedendo alguma coisa para que essas obras saiam, é que também está sendo um grande legado que nós vamos deixar. Vou te dar um outro exemplo, Poliana, o caso do aeroporto Salgado Filho. Eu trabalho nisso há décadas também. Sempre aquela ampliação da pista, na época do governo Brito, uma série de movimentos foram feitos por parte do Estado, e aí a União não fazia parte dela, aí depois tinha que tirar a vila, aí o município que não fazia, e sempre as coisas iam se prorrogando. Então agora tem uma data. Se aquela ampliação de pista não ficar pronta, não tem Copa em Porto Alegre. Então, todo mundo está se ombreando, se apoiando para que realmente aquilo aconteça. A questão dos prazos é uma das principais preocupações da população, né? Como é que estão os prazos? Tu falaste mais de 500 milhões de empréstimo para colocar todas essas obras em andamento. Está tudo no prazo certinho? Os prazos estão ajustados, mas eles são bem possíveis de serem cumpridos. É claro que a gente gostaria de ter uma folga maior, porque imprevistos acontecem, licitações que sofrem ações judiciais, enfim. Mas, dentro de uma normalidade, as obras ficarão todas elas prontas em dezembro de 2013. Inclusive, a Prefeitura de Porto Alegre, ela não usará o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações, que foi criado assim em caráter excepcional para agilizar as obras da Copa. Nós, nesse momento, não vemos a necessidade de utilizar esse regime e o prefeito nem quer, porque ele quer as duas coisas. Ele quer as obras, mas ele quer também a transparência na aplicação do dinheiro público. Ele não abre mão desse quesito. Então, nós, inclusive, estamos contando com o uso da legislação tradicional, da 866, com todos os seus prazos, recursos, contrarrazões, enfim, os atores envolvidos, Tribunal de Contas, Ministério Público. Isso tudo faz parte do cronograma e ainda assim nós estamos contando com a conclusão das obras em dezembro de 2013. Para a gente compreender melhor esse guarda-chuva de obras, né? Então são mais de 500 milhões
para quais obras? Tu falaste aí da Tronco, da ampliação da pista do Salgado Filho. Não, a ampliação da pista, ela será feita com recursos da Infraero. Os 528 milhões, eles serão aplicados na duplicação da Tronco, e aí é na via, porque a remoção das famílias está sendo feita com recursos próprios do município a título de contrapartida. Nós teremos o prolongamento da Severo Dúlios, da Vila Dique até a Dona Alzira, que vai dar o anel viário em torno do aeroporto. Aquilo é uma situação dramática, né? É uma necessidade importante. E inclusive, essa obra nós pretendemos ter pronta em dezembro de 12, não em dezembro de 13, porque é uma obra menor, né? E já está muito bem encaminhado o projeto. A Tronco, já referida, essa sim, é em dezembro de 13, porque tem essa etapa anterior da remoção das famílias. Depois nós temos a duplicação da Voluntários, que vai desde a Rua Conceição até a Sertório. É uma obra grande, começa em janeiro, pelo trecho entre a Conceição e a Ramiro Barcelos, e toda ela ficará pronta até dezembro de 13 também, com ciclovia. Vai ficar um projeto maravilhoso esse da Voluntários. Depois nós temos ainda obras de arte na terceira perimetral. São 5 obras de arte que visam atirar sinaleiras, né? Então lá estão previstas 2 viadutos, um sobre a Plínio e outro sobre a Bento, onde ela junta com a terceira perimetral, e 3 trincheiras. A gente chama trincheiras passagem por baixo, túneis simplificados, assim, né? Que é com a Anitta, com a Farrapos e com a Cristóvão. Então lá a terceira perimetral estará completa, e tudo isso também previsto para dezembro de 13. E aí na rodoviária, que é um problema, né, aquele X da rodoviária, que os ônibus eles saem do túnel, eles têm que ir até a rodoviária, têm que voltar, trancando tudo. Ali duas intervenções estão previstas. É um viaduto que vai da Júlio até Castelo Branco, eliminando aquela sinaleira que lá tem, que tranca tudo, né, final da tarde, e ele vai passar por cima de tudo, esse viaduto. Do viaduto que já tem, e da rodoviária, e de tudo. É bem interessante. E começa em janeiro a obra desse viaduto. E uma estação de ônibus no canteiro central, que parece simples, mas ela é complexa porque terá que ter uma passagem subterrânea das pessoas. Elas descem no canteiro central e tem que atravessar a rua, ou para a rodoviária ou pelo outro lado. Então, os ônibus pararão no canteiro central, com uma estação bem grande, e aí as pessoas por baixo, por um túnel, elas se deslocam até a rodoviária. Sobre os ônibus, Ana, a questão da implementação do sistema BRT, né? Como é que vai funcionar? BRT, Bus Rapid Transit, né? Então, como é que vai funcionar essa implantação e o que significa esse novo sistema para Porto Alegre? Ai, é tão bacana, é um dos projetos assim que eu acho mais interessantes, porque nós temos que estimular o transporte coletivo. Vai ficar impossível, vai aumentar o número de veículos ainda, há um estímulo para a compra de veículos e aí a estrutura viária não comporta. Então nós temos que estimular. E as pessoas só vão andar de transporte coletivo se tiverem uma vantagem de tempo. Se for metade do tempo. Se for igual, o carro é muito mais confortável. Então esse BRT, ele visa isso, dá muito mais agilidade. Nós vamos usar nossos corredores de ônibus, o que é uma sorte, né? Porto Alegre foi a primeira capital a ter corredor de ônibus. Então, nós vamos tirar o asfalto hoje, da Bento, da João Pessoa e da Protásio Alves. São 3 BRTs. E botar placas de concreto. Aí, as paradas de ônibus, elas serão fechadas. A pessoa paga na parada. E aí, o ônibus para no mesmo nível da estação. E as pessoas entram todas juntas, rapidamente, não tem mais cobrança. E a sinaleira vai estar sempre aberta para o ônibus, então ele conseguirá fazer o trajeto num espaço muito menor. E além disso, estão previstas mini rodoviárias. Lá no início da Bento, por exemplo, que vem da região metropolitana os ônibus, as pessoas descem e pegam o BRT numa mini estação rodoviária e se dirigem ao centro. Então também vai diminuir o fluxo de ônibus na área central. Seria uma solução, de certo modo, paliativa para a falta de metrô, que a gente já sabe que não vai ter metrô até 2014? Bem, são soluções que se combinam, né? Todo um sistema que está sendo previsto, um conversando com o outro, com ligações um com o outro. Então, o metrô, ele terá que vir, porque, inclusive, para o lado da CIS Brasil, estava previsto um BRT da CIS Brasil, foi cancelado. E a gente passou os recursos para João Pessoa, tendo em vista a vinda do metrô. Então, se complementam. O metrô, ele pode não vir para a Copa, mas ele é uma necessidade da cidade. E a Prefeitura está apostando que a nossa presidente virá aqui anunciar que Porto Alegre terá sim o seu metrô.
Perfeito. Ana, antes tu comentaste a respeito das ciclovias que serão integradas nesse projeto. Nesta semana começa um outro projeto de ciclovia, né, na Avenida Ipiranga, que está já conformado de acordo com o plano, agora esqueci o nome do plano diretor... De Porto Alegre. Não, o plano cicloviário, específico para ciclovias. São coisas paralelas, mas que realmente se conformam lá no final, né? Esse plano cicloviário de Porto Alegre é muito interessante. Sempre que é produzido algum estacionamento, construído um estacionamento para iniciativa privada, numa determinada proporção, tem que ser uma medida compensatória construir ciclovia. Então, a Ipiranga vai ter ciclovia 9 quilômetros e pouco, se não me engano. Essas vias novas, todas elas prevêem ciclovia. A Edivaldo Pereira Paiva. Vai ser lindo porque vai do gasômetro até o Beira-Rio e imagina, na beira do rio, né, é apropriado mesmo para te andar de bicicleta. A voluntários, a duplicação da voluntários também, da Conceição até a Sertório com ciclovia. Lá na Severo Dúlios, o prolongamento também. Todas as vias novas que estão sendo aumentadas, elas prevêem ciclovia para estimular esse transporte individual, mas que é ambientalmente correto, faz bem para a saúde e tudo mais. É importante a gente lembrar que não necessariamente esses projetos estão incluídos nessa verba de mais de 500 milhões para projetos especificamente relacionados à Copa, mas é um conjunto de iniciativas da Prefeitura que vai, a longo prazo e até a curto prazo, melhorar a vida de Porto Alegre, né? Exatamente. Essas vias novas, elas vão dar vamos dizer assim, um grande volume de ciclovias, né? Vão aumentar rapidamente, porque até 2013. Mas isso é uma continuidade. Cada vez que tem um estacionamento, tem que ter uma ciclovia. Então, isso vai realmente dotar a cidade desse recurso. E muitos falam assim, mas o nosso clima ele não é favorável, porque a gente tem um inverno longo, muito chuvoso, mas em cidades da Europa que também tem clima parecido, é um hábito, é uma cultura, né, que eu acredito que sim, vai pegar aqui em Porto Alegre. Falar em cultura, tem outro projeto, o Guarda-Chuva, aí da Prefeitura, que aposta nessa mudança de cultura, né, que é o Eu Curto, Eu Cuido. Já teve a questão do lixo, implantando o novo sistema de coleta de lixo, e agora parte para revitalização das calçadas. Como é que está sendo a implantação desse projeto? É exatamente isso. A cidade tem que se mobilizar. Determinadas ações a prefeitura não conseguirá fazer sozinha. Exemplo do lixo, não adianta botar os containers se as pessoas não colocarem o lixo dentro. Ou fazer pior, como está acontecendo em alguns casos, colocam caliça dentro do container e com isso, quando chega a hora do lixo, não tem mais lugar para ele. A mesma coisa as calçadas, é uma incumbência do proprietário desde 1794, foi uma lei votada aqui na Câmara de Vereadores, dizendo que é obrigação do proprietário manter em boas condições o passeio público em frente ao imóvel. E isso teve momentos melhores, momentos piores, mas agora chegou no limite. As calçadas de Porto Alegre, elas são deploráveis. Elas apresentam risco às pessoas, não só os idosos, as crianças, mas as pessoas comuns. A gente anda no centro em dia de chuva e sai sempre com a calça molhada, porque pisa numa pedra e respinga. Então, o prefeito ele determinou, de uma maneira muito firme, que tivesse uma ação com relação a essas calçadas. O que nós vamos fazer? Bom, primeiro a prefeitura vai fazer a parte dela. Vai estar arrumando as calçadas em frente aos próprios municipais, às praças. Os calçadões é um pouco mais complexo, vai demorar um prazo maior, mas também está previsto no projeto. E o proprietário, como vai ser? Nós fizemos um inventário, começando pelo centro e Cidade Baixa, de endereço por endereço, imóvel por imóvel. Foram 6.519 imóveis vistoriados pela SMOV. Então, isso tem uma lista que está disponível, inclusive, na internet, no Fala Porto Alegre, em que a pessoa pode olhar a condição da sua calçada. O que ela tem que arrumar, se é um rejunte, se é uma pedra solta, se é uma floreira fora de lugar, se é uma raiz de árvore, enfim. Aí, foi dado 60 dias para esses bairros, Centro e Cidade Baixa, os proprietários tomarem suas providências. Dentro de 60 dias, a SMOV vai de novo visitar os 6.519 endereços. Quem tiver arrumado a sua calçada vai ganhar um selo de boas práticas. Se for comércio, pode pendurar, enfim, né, pode usar como quiser esse reconhecimento. Se não tiver arrumado, vai ser colado um adesivo no chão, bem chamante, que é para constranger mesmo, de que a SMOV esteve lá e que é dado mais 30 dias para arrumar aquele calçamento. E consta a data.
Passados os 30 dias, a SMOV faz uma nova visita nesses endereços. Se não arrumou, multa. Porque teve 90 dias, 60 mais 30, não arrumou multa de R$ 433. Gradualmente, vocês vão fazer esse inventário em outros bairros da cidade? Sim, depois esse método vai ser aplicado em toda a cidade, mês a mês, né? Tem o edital de novembro, de dezembro, até março, nós já temos fixadas as áreas. Então aí, bom, o proprietário não fez nesses 30 dias, ele é multado e é dado mais 15 dias. Aí, se ele não fez, o processo vai para a SMIC, porque se for uma empresa, caçar o alvará de funcionamento, ele terá que fechar as portas. Se for uma pessoa física, então nós vamos denunciar ao Ministério Público, que vai entrar com uma ação de obrigação de fazer. Dando tudo errado, porque às vezes a pessoa não faz mesmo. Então a prefeitura vai consertar, o buraco não vai ficar na rua, o prefeito vai lá e conserta a calçada, e aí cobra do proprietário com 30% de acréscimo junto com o IPTU. Então nós vamos fazendo isso gradativamente. Centro, Cidade Baixa, depois avança para o Moinhos de Vento, Rio Branco, um pouco do Bonfim, e até março, então, nós vamos pegar essa área aqui mais central. Mais ou menos se espera que em um ano nós tenhamos alcançado a cidade como um todo com o projeto. E esse projeto vai estar, acredito que sim, em conformidade com o Plano Diretor de Acessibilidade, que é um projeto pioneiro que foi aprovado neste ano aqui na Câmara também. Evidente, evidente. Todas as calçadas que tiverem que ser refeitas, elas terão que obedecer o Plano de Acessibilidade. E o prefeito também ele editou um decreto, né, no dia que lançou o programa, em que estabelece todas essas regras, né, de acordo com a legislação nova, que foi aqui aprovada, e a legislação federal, inclusive. Então, calçadas antigas que estão boas, evidentemente que nós não vamos exigir que sejam adequadas ao plano de acessibilidade, porque seria um ônus. Mas na medida em que tiver que ser refeita ou novos calçamentos, eles terão sim que se adequar ao plano de acessibilidade. A gente falava no início dessa questão sobre o projeto Eu Curto, Eu Cuido, sobre uma mudança de cultura, né? Como é que está sendo visto pela população essa nova obrigação? Olha, ela é polêmica, né? Porque as pessoas, elas resistem. E é por isso que a gente quer dar o reconhecimento para aqueles que fazem a boa prática. Nós estamos com um problema, por exemplo, na Independência, é evidente que eu não vou dizer o número, em que os proprietários se reuniram numa rua, fizeram canteirinhos em volta das árvores, ficou tudo muito bonito. Eles plantaram flores e puseram uma mureta. Só que essa mureta está em desacordo com a lei da acessibilidade. Ela prejudica, né, o andamento de quem tem alguma dificuldade, cadeira de rodas. E aí se cria um impasse, né? O proprietário recém fez aquele investimento, não tomou cuidado de consultar os órgãos competentes e vai ter que derrubar a mureta. Porque soluções existem, Poliana. Hoje em dia pode botar um piso grama em volta da árvore, que é mais barato. Ah, não, quer fazer uma coisa bacana, faz como gramado, aquelas grades trabalhadas em que fica bonito, pode botar umas florzinhas, mas é acessível, as pessoas podem transitar, inclusive com cadeiras de rodas. Então, claro que durante um tempo nós vamos ter uma discussão com a sociedade, mas é assim mesmo, né? Vamos fazer essa interlocução e nós temos certeza que ao final o bom senso vai prevalecer e a gente vai conseguir. Processo de conscientização também, né? Exatamente, exatamente. Ana, para a gente terminar a nossa conversa, que com certeza teríamos muito assunto para falar dos projetos da Prefeitura, mas a questão da implantação da tecnologia 4G aqui em Porto Alegre. Aqui nós temos duas comissões dentro da Câmara de Vereadores, uma que trata especificamente da Copa e outra que trata da implantação do metrô. As duas juntas andaram discutindo em reunião conjunta e um dos impasses que surgiu dessa reunião foi exatamente uma lei aqui de Porto Alegre que impede ou limita a implantação de torres de transmissão de rádio. E uma das reivindicações da FIFA para que saia a Copa aqui é exatamente a ampliação desse sistema e a implantação da tecnologia 4G. Como é que está esse processo? Bem, ele está em discussão e vai ter que avançar, né? Hoje em dia a gente anda em muitos pontos de Porto Alegre e o celular não pega. Outro dia eu estava telefonando para o secretário Bosco para dar um retorno exatamente das coisas da Copa e além de cortar, caía e ligava de novo. Aí ele comentou, como é que nós vamos ter Copa aqui se nós não conseguimos falar do celular aqui, que um pouquinho, estávamos perto, um pouquinho mais a gente no grito, a gente se ouve. Então isso vai ter que avançar, está em estudo, vai ter que se flexibilizar essa questão das torres, porque é impensável que a gente não tenha essa tecnologia aqui em Porto Alegre. Alguma coisa específica que já esteja em andamento?
Bem, eles estão discutindo, eu não gostaria de antecipar, porque as coisas não concluíram ainda, então realmente eu não tenho uma informação concreta ainda para disponibilizar. Mas há prazo ainda para se adequar a essa... Ah, sim, com certeza, está no prazo, e quem está tratando disso com mais vigor é o secretário Bosco, e muito empenhado. Realmente, nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas aqui, porque essa tecnologia ela é essencial para que a Copa se dê aqui e também para que a gente possa se comunicar com facilidade. Tá certo, Ana, muito obrigada pela tua presença e participação aqui no Jornal da Câmara. Com certeza, até 2014, vamos conversar bastante sobre os projetos de Porto Alegre. Agradeço também a sua participação, a sua audiência, e o Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima edição.